Meus irmãos, eu os convido a abrir a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Continuaremos a exposição desta carta, ou desta epístola. Gálatas, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Se você tiver uma Bíblia aí, eu te convido a abrir, ainda que nós temos a projeção. Você pode ter a sua Bíblia aberta e acompanhar a projeção ou ligado aí no seu aparelho eletrônico. Hoje nós veremos um apóstolo Paulo caminhando para o final da carta, aproveitando a oportunidade para trazer algumas advertências para aqueles irmãos a quem ele escreveu a carta. E as mesmas advertências servem para nós que aqui estamos, se nós atentarmos para o que aqui está escrito. A isso, então, eu peço que não deixe a sua atenção ser desviada. Satanás é especialista em distrair o crente, porque ele sabe que se você se afixar naquilo que é espiritual, há bênçãos para a tua vida, mas ele vai querer te distrair. Ele vai querer roubar a oportunidade que você está tendo da semente cair no teu coração e brotar e crescer e dar fruto. Então, ainda que você tenha o seu aparelho eletrônico aí, se você se sentir tentado, coloque no modo avião, porque senão pode chegar uma mensagem e aí você se distrai, você pode perder o fio da meada do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Eu sei que às vezes dá vontade de levantar e beber água, eu sei disso, ninguém está proibido de levantar e beber água. Mas se você puder segurar aí 30 minutos e depois você beber a sua água, para você não perder o que você vai ouvir aqui. Porque pode ser que o Senhor Deus te trouxe hoje aqui para você ouvir o que aqui está registrado. Então, por gentileza, acompanhe a leitura do texto. Gálatas capítulo 5, de 1 a 12, diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus, meus irmãos. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas tem algumas divisões peculiares. Nós já caminhamos aqui bastante com os irmãos, estamos indo para o final. A carta pode ser dividida em 3 grandes blocos. Capítulo 1 e capítulo 2, o apóstolo Paulo faz aqui uma defesa do verdadeiro evangelho. O capítulo 3 e o capítulo 4, Paulo vai explicar o verdadeiro evangelho.
E agora, no final, capítulo 5 e capítulo 6, Paulo aplica o verdadeiro evangelho. Então aqui já é a parte da aplicação do que Paulo já falou desde o capítulo 1 aqui que nós já vimos. Então, hoje, como eu disse, será algumas advertências, meus irmãos. Quem sabe você que está aqui, neste local e nos ouvindo, haverá de ouvir esta advertência para você não ser tentado àquilo que estava presente na época do apóstolo Paulo e que está também presente nos nossos dias. Então vamos lá, meus irmãos, para a nossa primeira advertência. Está aí no versículo 1. Esta é a advertência do apóstolo Paulo. Ele diz assim: ô diácono, Deus abençoe, meu irmão. Muito bem. Deixa eu tomar uma aguinha. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vocês devem lembrar que no último sermão, o apóstolo Paulo, fechando o capítulo 4, ou na divisão nossa aqui, porque no escrito do apóstolo Paulo não tinha essa questão de divisão de capítulo e versículo, mas aqui na nossa divisão, da nossa tradução, nós encerramos o capítulo 4, mostrando para vocês que o apóstolo Paulo lembrou esses irmãos da região da Galácia algumas coisas. Ele contou a história de duas esposas de Abraão. Eu vou colocar esposa no sentido que era. Ele teve filho com duas mulheres, um com Agar, a sua serva, e outro com Sara. E Paulo vai fazer uma ilustração dizendo que aquelas duas mães são duas alianças e que aquelas duas crianças representam dois povos. E o que nos assustou no sermão passado é que Paulo nos informou que Agar representa dois grandes montes que eram bem conhecidos desses irmãos: o Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, e o Monte Sião, onde estava o Templo de Jerusalém. Então ele disse que Agar representa esses dois montes, e Sara, que era uma incrédula, representa uma Jerusalém celestial do alto. E aí então ele encerrou com a aplicação para aqueles irmãos aí no capítulo 4, versículo de número 31, dizendo assim, Gálatas 4, 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava Agar, e sim da livre, que era Sara. E aí então ele começa aqui no capítulo 5, dizendo assim, Gálatas 5, 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E aí ele então vai trazer a advertência para os irmãos. Aqui é uma ordem, está no imperativo. Ele diz, permanecei, pois, firmes. Porque aqueles irmãos estavam sofrendo ataques, estavam sendo tentados a abandonar a pura e simples fé em Jesus. Eles estavam como que enfeitiçados, eles estavam maravilhados com a pregação de um outro grupo de mensageiros ou de pregadores. E aí Paulo então diz, meus irmãos, nós fomos livres, nós fomos libertos, vocês têm que permanecer firme. E ele diz que foi Cristo que nos trouxe essa libertação. Ele está dizendo, vocês perseverem nessa certeza de que só Cristo é suficiente para nos salvar, somente Ele. E aí então ele diz no finalzinho do versículo 1, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Se vocês foram libertos, não queiram colocar o ombro debaixo de uma canga, porque esse é o sentido aqui, quando ele diz, não vos submetais de novo a jugo de escravidão, e a canga aqui, ou o jugo, é a lei, meus irmãos. A lei é um peso na vida de qualquer pessoa, porque a lei exige perfeição. Eu estou falando da lei moral. Mas havia pregadores aqui que queriam também colocar nas costas desses irmãos até a lei cerimonial. E aí vocês vão entender por que é que Paulo bate aqui na tecla da circuncisão. Isso estava prescrito na lei cerimonial que cumpriu tudo em Cristo. Então não queiram fazer isso. Capítulo 4, versículo 3, ele já havia dito assim,
capítulo 4, versículo 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo aqui, meus irmãos, era o jugo de uma outra religião em cima das costas deles, que eles não conseguiam cumprir. Então esta é a primeira advertência: permaneça firme, não queira voltar para a antiga religião, porque se vocês voltarem para a antiga religião, o jugo é pesado, não é leve, não é suave, e vocês terão que cumprir cabalmente a exigência daquele jugo, que é a própria lei. E aí então vem a segunda advertência, capítulo 5, a partir do versículo 2 até o versículo 6. Acompanhe o raciocínio aqui, meus irmãos. Advertência contra falsos ensinos. Meus irmãos, é dever daqueles que sentam para ouvir um pregador ficar atento ao que o pregador está dizendo. Vocês têm que analisar se de fato o que o pregador está dizendo é da parte de Deus. E para vocês fazerem esse análise, se o pregador está falando da parte de Deus, só existe uma regra para vocês poderem fazer o aferidor de medida, que são as Escrituras, a palavra de Deus. Por isso é necessário você ter a Bíblia nas mãos e acompanhar o que está sendo dito. Lamento dizer que na nossa época, a igreja, e renomada igreja, que cerceia a liberdade dos seus membros de estudar as Escrituras, de fazer um juízo de valor do que o pregador está falando, porque não pode tocar no santo ancião varão ungido de Deus, porque ele fala da parte de Deus. Meus irmãos, ele vai falar da parte de Deus se estiver de acordo com a palavra de Deus, seja ele quem for. Então, o que Paulo vai fazer aqui é alertar, trazer uma advertência para aqueles irmãos contra os falsos ensinos. Acompanhe comigo o versículo 2 e 3. Aqui são as consequências de aceitar a circuncisão como requisito para a justificação. Olha o que o texto diz, Gálatas 5, 2. Eu, Paulo, é óbvio que ele está usando o nome romano dele, é o nome que ele adotou depois que ele foi para os gentios. Vocês sabem que antes da conversão era Saulo, nome grego, mas ele tinha dupla cidadania. E aí depois que ele saiu dos arraiais da Judéia, ele utiliza o seu nome romano, e o nome grego, e vai utilizando. Então aqui é como que eu quero que vocês saibam quem sou eu sou o Paulo. E o nome naquela época tinha um significado. Alguns estudiosos dizem que Paulo significa pequeno, ou humilde. E de fato, meus irmãos, a gente lê a biografia do apóstolo Paulo, a gente fica encantado. Certa feita ele disse para Timóteo, seu filho na fé, a quem ele estava instruindo. Paulo era mestre de Timóteo. Ele disse assim, Timóteo, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. 1 Timóteo 1,15. Paulo teve a coragem de falar um negócio desse. Você é o principal, Paulo? Que homem! Num tempo de arrogância, que nós temos dificuldade de dizer que nós somos pecadores, na verdade até dizemos, só não dizemos o quanto nós somos pecadores, porque nós somos muito mais pecadores do que imaginamos. Então olha comigo aí o que o versículo 2 diz. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Eita, eu não sei quantos de vocês que estão aqui sabem o que significa a palavra circuncidar. A maioria aqui, eu creio que já sabe, porque tem nos acompanhado. Mas circuncidar foi aquela ordem que o Senhor Deus deu a Abraão, de um pacto que Deus fez com Abraão, e era uma marca visível de que ali estava a evidência de que aquela pessoa era de Deus. A circuncisão, e era só para o homem. E Abraão, quando teve o seu primeiro filho, ele circuncidou o menino. Vocês lembram quem foi, né? Não foi Isaac, o primeiro filho foi Ismael. Depois é que veio Isaac. E ele circuncidou Ismael, ele circuncidou os seus servos, aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Gênesis capítulo 16, depois vocês vejam lá. Então,
de Abraão até Cristo, esta prática dentro da nação de Israel. Até o próprio Senhor Jesus foi levado pelos pais para ser circuncidado. Só que agora em Cristo, esta prática cerimonial estava perdendo o seu valor, estava perdendo o seu efeito. Aquilo é a prática da antiga aliança. Agora em Cristo há uma nova dispensação, uma nova aliança. E nós entendemos que a circuncisão hoje foi substituída pelo batismo, que é a marca visível de que você é de Deus. Se na antiga aliança o homem, para saber se ele era de Deus ou não, ele tinha que ser circuncidado, uma marca externa de uma graça interna, então agora para nós o batismo é essa marca externa de uma graça interna. Só que a circuncisão na antiga aliança não tinha o seu efeito cabal, não era uma evidência clara de que todo circuncidado era de Deus, porque era feito com mãos de homens. E a circuncisão do Novo Testamento não é feita por mãos de homens, é feita por Cristo no nosso coração. Então Paulo diz aí no versículo 2, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês, homens da região da Galácia, que não são judeus, se deixar se circuncidar, então Cristo não será nada para vocês, porque Cristo é a nossa circuncisão. Se você se deixa circuncidar, você está dizendo, então Cristo não vale nada para mim. Que coisa séria. No versículo 3, ele diz assim: de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Jogou pesado. Ah, vocês querem então entrar no sistema legalista dos judaizantes? Saibam que eles exigem perfeição na lei. Então, se vocês quiserem circuncidar, vocês terão que cumprir cabalmente toda a lei. E eu quero ver quem é que vai cumprir. Meus irmãos, eu penso que esses irmãos, quando pegaram esta carta, devem ter arregalado os olhos. Então aqui a primeira advertência, ou a consequência da advertência é: cuidado com aqueles que andam ensinando que vocês têm que se circuncidar. Vocês vão negar a Cristo, isso será uma terrível consequência. Versículo 4 a 6, por gentileza, acompanha aí. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Meus irmãos, o assunto que está aqui por detrás é muito sério, por isso que Paulo escreve esta carta dessa maneira. É como que ele dizendo, vocês estão correndo um sério perigo. O perigo aqui é o perigo da apostasia, de negar a fé em Cristo, e isso é um risco para a vida de vocês. Meus irmãos, Paulo está fazendo uma análise horizontal. Paulo não conhecia o coração de ninguém. Paulo não via na testa de ninguém se era um eleito, se era um predestinado, se era um escolhido. Somente o Espírito Santo tem essa capacidade, porque é ele que sela os escolhidos. Paulo não, Paulo era limitado. Mas aqui então ele está dizendo isso, versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Eu estou falando isso porque esse versículo aqui é um versículo que muitos dizem que a pessoa pode perder a salvação. Aí, está vendo o que Paulo está dizendo? Meus irmãos, aqui é uma coisa natural, é como que Paulo dizendo, vocês professaram a fé de vocês publicamente e abraçaram Cristo. Eu estou pressupondo que vocês são salvos, mas se vocês negar essa profissão de fé que vocês deram, é um desligamento. Vocês estão renegando aquilo que lá atrás vocês concordaram, aceitaram. Paulo não está falando de perda de salvação aqui. Na verdade, nós sabemos que a doutrina que Paulo ensina é que se Deus salvou, está salvo, meus irmãos, está seguro. Nós sabemos disso. Mas aqui é no campo externo, ele está olhando para aqueles irmãos como o coração de um pastor, pensando que a salvação depende dele, ele fala desta maneira, é para assustar e chocar os irmãos. Uma vez ele falou isso quando escreveu aos Romanos, Romanos 11, versículo 22,
quando ele está falando da rejeição que Deus teve dos judeus, olha comigo este versículo, Romanos 11, versículo 22. Ele diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, que abandonaram, que deram as costas para Deus, severidade, mas para contigo, ele está escrevendo para os gentios, a bondade de Deus, como acabamos de cantar aqui, tua bondade me seguirá, né? Salmo 23, versículo 6, certamente bondade e misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Mas olha aí, a bondade de Deus, para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres, doutra sorte, também tu será cortado. Então, meus irmãos, é uma coisa tão natural, é como se eu dissesse assim para vocês aqui: olha, meus irmãos, vocês todos que estão aqui, que dizem ser crente, eu quero dizer para vocês, permaneçam firmes nesse caminho até o fim, não abandona não, porque se abandonar é como que você caiu dessa graça, você se desligou dessa graça. Eu não sei se você é salvo, eu pressuponho que seja. Agora, a evidência de um salvo vai ser que ele vai perseverar até o fim. Então, não desista, não dê ouvido a falsos ensinos, fica firme nesse caminho. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, as consequências aqui de guardar a lei como requisito para justificação. Não vai ser justificado guardando a lei de Deus. Meus irmãos, o apóstolo Paulo esclarece aqui que aceitar a circuncisão significa sim deixar de confiar naquilo que Cristo fez na cruz, para confiar nas obras humanas, no esforço humano, na ética humana. O reformador Martinho Lutero chamou a justificação pela fé somente de o artigo pelo qual a igreja fica de pé ou cai. Essa doutrina é muito querida na igreja de tradição reformada, doutrina da justificação pela fé somente em Cristo Jesus. Se tirar essa doutrina da igreja, a igreja cai, porque não tem mais aonde se segurar. Essa era a visão de Martinho Lutero. Então, preste atenção no raciocínio. Já que Cristo de nada vos aproveita para vocês, de Cristo desligastes. Está aí no capítulo, versículo 4. De Cristo vos desligastes. Lei e graça, obras e fé, circuncisão e Cristo são opostos como métodos de justificação. Não tem como. Então, versículos 5 e 6 desta advertência que o apóstolo Paulo dá dos falsos ensinos, diz o seguinte, olha aí o versículo 5. Porque nós, e ele se inclui, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé, justificado por fé, e a fé que atua pelo amor. Por que pelo amor, meus irmãos? Porque esta é a prova do amor de Deus por nós, de ter dado ou enviado o teu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Esta é a prova do amor de Deus. Está dito lá assim, Romanos 5, 8, acho que é isso mesmo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, prestar atenção, Paulo está dizendo, nem a circuncisão que os judeus tanto valoriza, e nem a incircuncisão, quem não foi circuncidado. O importante é a fé que vem de Deus na pessoa bendita de Jesus. E essa fé atua pelo amor, não pela raiva, não pelo ódio, pelo amor.
Pois bem, meus irmãos, então o verdadeiro cristão tem certeza ou ele tem esperança dada pelo Espírito Santo. É o Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. E por último, meus irmãos, vem a advertência, agora sim, ele vai jogar pesado aqui, contra os pregadores falsos. Ele alertou do perigo contra o jugo da escravidão. Depois ele alertou do perigo do ensino falso. Agora ele vai dizer, vocês tomem cuidado com esses pregadores. E aí, ele não dá nome aqui, eu vou repetir. Talvez porque ele não quis nem que os nomes fossem deixados na carta. Mas Paulo sabia quem era e os Gálatas também sabiam. Mas em outro momento, quando ele escreve para Timóteo, ele dá nome. Olha, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Dá nome. Então é porque às vezes a gente fica assim, pastor, não dá nome não, porque é antiético, né? Não dá direito de resposta. Eu sei disso. Hoje a internet está aí, a gente tem que tomar cuidado, porque senão o outro processa a gente com muita facilidade. Tem um pregador mirim aí que está fazendo sucesso na internet, que se receber crítica, ele tem uma equipe de advogados já para procurar quem criticou para processar. Então, olha que ponto nós chegamos. Podemos nem criticar aquele sujeito que prega tudo bolado. Mas então vamos aqui ver o que o apóstolo Paulo fala, meus irmãos. Eu, quando li isso aqui, eu fiquei assustado. Confesso para vocês. Eu vou tentar interpretar como Paulo diz aqui. Versículo 7, por gentileza. O método dos falsos pregadores é o de desviar a pessoa da verdade. Diz assim o versículo 7. Vós corris bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Preste atenção, Paulo está aqui perplexo. Eu passei aí no meio de vocês e preguei a verdade. E a verdade é uma só, é Cristo. E vocês conhecendo essa verdade liberta vocês totalmente. Agora, quem é? Diz aí o texto. Quem impediu vocês de continuar nesse caminho? Bom, é uma pergunta retórica de Paulo. Ele já sabia quem era. É aquela mesma pergunta que ele fez. Quem vos fascinou? Quem enfeitiçou vocês? Paulo sabia. E os irmãos da região da Galácia também sabiam. Então, de novo, aqui ele não quer dar nome. Vocês se desviaram da verdade. Vocês não estão mais com fidelidade a Cristo. Em outras palavras. Versículo 8. Olha só. O perigo aqui, meus irmãos, dos falsos pregadores com o poder da sua persuasão. Não vem da parte de Deus. Ele diz assim... Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Ou seja, Paulo está dizendo, vocês que foram persuadidos, esses que persuadiram vocês não vêm de Deus. Eles são falsos e vocês deram ouvidos a esses pregadores falsos. Não vem daquele que vos chamou, porque aquele que vos chamou convenceu vocês do juízo, da justiça e do pecado. Mas esses aí... não foi aquele que salvou vocês que chamou eles. Eles vêm de outro lugar. Versículo 9. Aqui a doutrina dos falsos pregadores, meus irmãos, é como fermento. Ele diz assim: um pouco de fermento leveda toda a massa. Naquela cultura eles sabem, até hoje, né, as irmãs sabem aí a função do fermento. Mas ele não está falando de fermento, não tem nada a ver com fermento. Ele está falando da mensagem dos pregadores. Eles que vêm da parte de Deus, falando até bonito, convencendo vocês, uma oratória boa, se apresenta travestido de uma maneira que vocês encantam só com a aparência deles. Eu quero dizer para vocês que o que eles falam, ainda que seja pouquinho, vai trazer um dano na vida de vocês terrível. E aqui já tem uma grande lição para nós, meus irmãos. Eu sei que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Mas eu vou ser sincero para vocês, cuidado com o que vocês andam ouvindo na internet. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, estão falando da parte do Senhor Deus. E às vezes eles vêm com uma retórica, até usando a própria Bíblia, com fermento para poder levedar toda a massa. Uma vez o Senhor Jesus deixou isso bem claro. Cuidado com os falsos ensinos, com os falsos pregadores, falando dos fariseus, hipócritas.
Cuidado com os cães. O Senhor Jesus foi duro também nesta mesma linha, porque um pouquinho de fermento deles levera toda a massa. Versículo 10, vamos lá. O julgamento desses falsos pregadores está chegando. Olha aí. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Meus irmãos, como que Paulo sabia disso? Só há uma maneira de explicar. Ele está debaixo de inspiração. Ele sabe qual é a vontade de Deus acerca dos falsos pregadores. É interessante que ele diz, olha, eu confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Como que ele dizendo assim, olha, não pensa que eu estou com inveja deles, com raiva, muito pelo contrário, eu sei qual é o fim deles. Vocês lembram do Salmo 73, quando o rei ficou invejando a prosperidade dos ímpios? Até que ele entrou no santuário e ele viu então o fim deles. Ele falou, o quê? Só de pensar aquelas coisas que eu pensei já era uma coisa horrível. Então Paulo vai nesta mesma batida. O julgamento deles está chegando e será terrível. A isso, meus irmãos, talvez é para mostrar que, por mais que a gente fique indignado, fica com sentimento, eles sempre estarão aí. Mas o que nos consola é saber que se eles não se converterem, mudar o tom, a mensagem, o fim deles é esse daí. Sofrerá a condenação. Versículo 11, olha comigo. Os falsos pregadores são caluniadores. Diz assim, eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Preste atenção no detalhe aqui, meus irmãos. O apóstolo Paulo diz que, é o que parece, que esses falsos pregadores estavam acusando Paulo, dizendo assim, Paulo é contra a circuncisão? Mas ele é a favor da circuncisão. Talvez lembrando os irmãos da região da Galácia, um episódio que Paulo teve que se submeter aos caprichos dos judaizantes, quando permitiu circuncidar Timóteo, que era filho de uma mãe judia. O pai era grego, mas a mãe era judia. Não sei se é a mãe ou se é o pai, eu confundo. Mas Timóteo tinha sangue judeu. Então, Paulo não tinha problema nenhum com um judeu querer se circuncidar. É uma questão deles, que se circunde. É para poder agradar a eles lá? Timóteo? Ok, então tá bom. Atos, capítulo 16, por gentileza, versículo 3, deixa eu ver se é esse versículo aqui. Diz assim, Atos 16:3, quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego e a mãe judia. Então está falando de Timóteo ali, mas olha comigo no capítulo 2 de Gálatas, nós já passamos aqui Paulo ficou nervoso, capítulo 2 de Gálatas, versículo 3 a 5, ele diz assim, deixa eu ler, veja se vocês lembram deste texto, Gálatas 2:3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo lá em Jerusalém, naquele concílio, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Versículo 4. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Versículo 5. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Olha Paulo, Timóteo eu não tenho problema de circuncidar, ele tem uma mãe judia. Agora Tito,
que é totalmente gentios? De maneira nenhuma. E quem já leu o que aconteceu lá naquele concílio, o negócio ficou feio. E Paulo diz: não nos submetemos. Porque o que é a circuncisão e o que é a incircuncisão? Nada. Então ele já tinha tratado disso daqui, meus irmãos. Volta lá para o versículo de número 10, porque no finalzinho Paulo diz assim, versículo 11, ele diz assim: eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, prestar atenção aí, Paulo não pregava a circuncisão, ele diz: por que continuo sendo perseguido? E ele vai falar uma coisa interessante: logo, se eu prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. Presta atenção que a cruz não é escândalo, meus irmãos, para nós os cristãos. A cruz é escândalo para quem não teme a Cristo. Porque quando você anuncia que um homem morreu pregado no madeiro, gritando que o pai dele havia abandonado, isso é escândalo para quem ouve. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, olha o que Paulo havia dito a esses irmãos. 1 Coríntios 1, 18, ele diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 23 deste mesmo capítulo. Então você viu que é loucura. Versículo 23 diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus. De fato, porque na mente do judeu, quem morre crucificado é um maldito, e foi isso mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus. Ele se fez maldito no nosso lugar, mas para o judeu legalista, isso é um escândalo e loucura para os gentios. Paulo está dizendo: se eu defendo a circuncisão, então eu anulei a cruz de Cristo, aquela loucura que é pregada. E para fechar, meus irmãos, vem o versículo 12, eu estava enrolando aqui para chegar nele. Olha o versículo 12 de Gálatas 5. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Eu tenho para mim que aqui é um desejo imprecatório de Paulo. Não sei se vocês sabem o que é uma oração imprecatória. É uma oração de juízo. O ponto de Paulo aqui, meus irmãos, é que o ensino dos falsos pregadores não traz submissão mesmo. E não subestime o que eles ensinam. E aí então Paulo vai terminar dizendo assim, olha, parece uma declaração rude, cruel, para nós aqui que somos do politicamente correto, falar um negócio desse choca as pessoas, mas naquela época não, meus irmãos, naquela época não. A Galácia ficava na cercania da região da Frígia, que cobria quase toda a Ásia Menor. Preste atenção nesse detalhe. E essa parte do mundo, na época do apóstolo Paulo, haviam adoradores a uma deusa, que era considerada a deusa mãe dos deuses, a deusa Cibele. A maioria dos seus adoradores, ou dos seus sacerdotes, eram mutilados, ou eram castrados. Os sacerdotes eram eunucos. Talvez por isso Paulo diz, se vocês quiserem seguir por esse caminho da circuncisão, e quem sabe o que é a circuncisão e onde é feita a circuncisão, Paulo vai dizer assim, e por que vocês então não cortam tudo? Vai em frente, que seja mutilado, como são os sacerdotes pagãos, e aí então vocês ficarão completos. Ele joga pesado aqui, meus irmãos. Eu me assusto quando Paulo usa essa linguagem tão forte para aqueles que querem defender um falso ensino. Isso talvez para mostrar para nós, meus irmãos, não pensa que é pouca coisa, porque não é. Às vezes você vê um pastor muito duro, muito rude no púlpito, e aí ele sofre até penalidade por conta disso, mas, meus irmãos, eu penso, se Paulo
o apóstolo Paulo vivesse na nossa época, eu não sei em qual igreja ele estaria pastoreando, porque muitos conselhos botariam ele para fora da igreja, porque Paulo era boca dura. Olha aí, meus irmãos, o versículo. Então eu quero terminar, meus irmãos, com algumas aplicações para nós aqui. Vocês perceberam a seriedade que é de ouvir o verdadeiro evangelho? De procurar com discernimento ouvir um pregador que fala, que ensina a palavra de Deus? A seriedade que é isto, meus irmãos. Por isso que nós vamos insistir, tenha uma Bíblia nas suas mãos, leia a sua Bíblia, ore ao Senhor Deus pedindo iluminação, participe dos cultos para você fazer juízo de valor. Na igreja presbiteriana não tem nenhuma proibição de você criticar o pregador. Claro, na hora do sermão não, na hora do sermão não pode. Mas depois você pode dizer, pastor, o senhor falou aquilo lá, olha aqui, na Bíblia é o contrário. E foi gravado, pastor. O senhor vai se retratar ou vai... Está dando para vocês entenderem, meus irmãos? Então, se interajam, vocês tentam se interagir no sentido de buscar informação. Então, não fique parado, não fiquem parados, porque é uma luta constante. O perigo da apostasia está aí até hoje. Então, eu termino com algumas aplicações aqui. Talvez haja alguém aqui nesta noite, talvez, que não tem certeza da sua salvação. Talvez pode até pensar assim, pastor, o senhor falou aí de cair da graça. Porque tem igrejas hoje que ensinam isso. Se você pecou, crente, você caiu da graça. Você tem que se esforçar e buscar de novo a salvação. Porque se pecar, você caiu da graça e perdeu a salvação. Mas se você se esforçar, você busca de novo a salvação. Aí fica nesse cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. E às vezes, meus irmãos, pode ter gente aqui pensando assim, dizendo, pastor, eu estou aqui, mas eu não tenho muita certeza não, porque eu caí aí em uns pecados, eu nem sei se eu estou salvo. Geralmente as pessoas que pecaram e cuja consciência os acusa violentamente, pensam que cometeram o pecado que Deus não pode perdoar. E não é difícil encontrar pessoas que estão angustiadas por causa dos seus pecados, pensando que não tem mais jeito. Talvez alguém aqui está ouvindo isso, porque já não é a primeira vez que você fez isso. Eu quero dizer para você, não para aliviar a tua consciência, muito pelo contrário, mas se você está preocupado em perder a sua salvação, essa talvez seja uma boa indicação ou um bom sinal de que você é um cristão verdadeiro. Porque ninguém se preocupa porque perdeu a sua salvação. Qual a evidência disso? O ímpio não pensa nisso. Então você que é sincero e que fica questionando a sua salvação, não perca sono por causa disso, lute com o seu pecado, mas isso é uma evidência de que o Espírito Santo habita em você e te incomoda. Pode ser que seja. Talvez essa é a minha primeira lição. Segunda, para aqueles que estão lidando com pessoas que aparentemente apostataram, talvez aqui para pais. Eu conheço alguns pais que criaram seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor, ensinaram o caminho que se deve andar. O filho cresceu e foi embora, e até hoje se afastou do caminho. E às vezes os pais ficam angustiados, fazendo a pergunta, onde foi que eu errei? O que é que eu fiz para esse meu filho estar longe do caminho do Senhor? Quero dizer para você que salvação pertence ao Senhor Deus. Nós acabamos de batizar uma criança aqui dizendo que é filho da promessa. Nós não cremos que filho de crente é crentinho, mas nós cremos na promessa que Deus fez para os nossos filhos. Então, mãe, pai, não desistam, continue orando, não jogue a toalha, não bata o martelo, não diga aquilo que Deus ainda não disse. Existem pais
que oram pelos seus filhos desviados a vida toda e talvez morrem sem ver os filhos voltando, mas os filhos voltam. Então você que talvez que está aqui, que é pai, tem um filho afastado ou algum parente afastado, continue clamando, Senhor Deus, como nós falamos no sermão passado, você não pode salvar, mas você pode orar a quem pode salvar. Que essa palavra, meus irmãos, aqueça o nosso coração para amar o nosso Deus, porque a nossa fé é uma fé que atua pelo amor. Então, nesse momento, eu quero convidar os nossos irmãos da equipe de cântico a entoar o último hino para nós encerrarmos o culto aqui. Hino de número 88 do nosso inário, Amor Perene. Eu convido a igreja a colocar-se sobre os pés. A Helena, filha do Renato e da Alda, está acordada? A Helena está aí? Ela vem aqui, ô Alda? Isso. Os irmãos, pode ir. Isso. Amavas-me, Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz ao mando Criador, e nem o ardente sol rompendo no levante, trouxer a terra e ao mar a força repugnante
Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Bendito Deus, eterno e bondoso Pai, somos gratos ao Senhor por tão grande salvação dada a nós, pecadores. Ó Deus, que amor, que eterno amor. Que o Senhor nos conceda a graça da vigilância, da perseverança, de ficarmos firmes neste caminho, Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o teu Filho amado, a quem o Senhor não poupou, ó Deus, mas agradou moê-lo, fazendo sangrar para perdoar os nossos pecados. Ó Deus, nós rendemos graça ao Senhor por esta tão grande bênção. Dar-nos, Senhor, um coração grato mesmo por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor já fez por nós. E por aquilo que o Senhor ainda irá fazer, ó Deus, que o nosso coração continue rendendo graças ao Senhor. Tira do nosso coração qualquer vanglória, qualquer sentimento egoísta. Não nos deixe sermos tomados pela soberba. Guarda o nosso coração de pecar contra Ti, Senhor. Agradeço ao Senhor a oportunidade que o Senhor nos concedeu de cultuar o Senhor aqui neste local. Ó Deus, que este culto seja para louvor e glória do Teu santo nome, porque esta é a finalidade que o Senhor nos criou, para glorificar o Teu santo nome e alegrar no Senhor para sempre. No nome do Senhor Jesus, assim oramos. Amém. E meus irmãos, que a graça bendita do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e a doce comunhão e consolação seja sobre a vida de cada um de vocês aqui, família da Aliança, e a Igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, meus queridos irmãos, está encerrado o culto público aqui.